Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês hoje neste tipo ao vivo. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Espero que sim. E para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado. Temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites. Tem relato ao vivo por volta das 10 horas da noite ou por volta das 11 horas da noite. Todos os dias às 11 da manhã tem relatos também com tipo ao vivo de segunda a sexta-feira. Quarta-feira, tipo ao vivo Maledite. De sábado, coletânea de relatos e de domingo, coletânea temática de relatos. Meio-dia e meia tem os vídeos do Matheus, Almanaque Assombrado de segunda a sexta. E notícias de sábado e domingo. E um domingo outro especial do Matheus. Você sabe que tem promoção, camiseta esqueleto no mês de outubro para você aproveitar o Halloween. Esta camiseta aqui, ó, com 10% de desconto no mês de outubro, se você usar o cupom de desconto esqueleto, tá? E você ganha desconto na camiseta, então aproveita lá. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se gostam do canal, curtem os relatos e tudo mais, deixem o seu like. Vamos para o relato de hoje, então, que promete ser emocionante. Eu já estou preocupada aqui. Vamos ver. O relato de hoje, então, é O Milagre do Arroz. Oi, Ana e Assombrados, tudo bem? Já vou logo dizendo que eu amo o canal de vocês, principalmente os relatos. Por falar nisso, esse relato quase não cita nomes e quando citar vai ser fulano, fulana e fulaninha. Pode ler sem medo. Vamos lá? Vamos. Estava eu aqui no meu trabalho, como habitualmente faço, escutando as coletâneas de relato. Escutei a coletânea 127, que é o pacote de arroz. O relato, o pacote de arroz, acho que dentro da coletânea 127. E recordei de uma história que a minha mãe me contou uma vez e decidi compartilhá-la com vocês. A nossa família é de origem humilde. Meu avô trabalhava de carteira assinada em um frigorífico na nossa cidade e a minha avó era dona de casa. Para ajudar na renda, ela fazia pão, bolo e outros quitutes que meus tios vendiam na rua. O dinheiro do salário e das vendas da avó não era muito. Na realidade, para a quantidade de pessoas que tinha em casa, seria necessário o dobro para conseguir ter uma vida confortável, digamos assim. Meus avós tiveram 10 filhos. Naquela época gostavam de fazer filho, Ana. 9 homens e uma mulher, minha mãe. Além dos filhos dela, ela cuidava de muitas crianças. Com muitas, eu quero dizer, tipo, muitas mesmo. Eram amigos dos meus tios, vizinhos, filhos de pessoas que ela conhecia, enfim, era muita gente. Eu não vou saber mensurar certinho porque era assim, variável. Ela não era babá, ela alimentava, cuidava, acolhia quando necessário, ensinava a ler, a escrever, fazia o papel de mãe mesmo. Além dos filhos dos meus avós, eles adotaram nessa época um filho de um tio, irmão da minha avó, que acabou falecendo, e a avó tomou o menino como responsabilidade dela. Como era de conhecimento de muitas pessoas que a avó ajudava várias crianças, ela também recebia ajuda de outras pessoas caridosas e de bom coração. Eles enviavam a ela comida, roupas, cobertores e livros. Não era muito, mas para quem não tem quase nada, qualquer pouquinho é fartura. Porém, na época desse relato, as coisas estavam escassas mesmo em casa. Mais do que normalmente. A minha mãe, que é a segunda mais velha dos irmãos, conta que ela e o meu tio, que é o mais velho, eles não comiam, assim como a minha avó, para ter comida para os mais novos. No dia que aconteceu o nosso milagre, a avó tinha um pedacinho de frango e arroz, que era o suficiente para alimentar umas 8 pessoas. Quando muito, e é claro que sem repeteco, né? 8 pessoas assim no máximo, e sem repetir, claro.
Lembrando que, contando apenas com os moradores fixos da casa, eles eram em 10 filhos, um sobrinho filho da avó e a minha avó. E o meu avô comia onde ele trabalhava, pois a empresa era afastada da cidade. Ele saía de manhã e voltava no final do dia. Então eles davam as refeições aos funcionários. A mãe conta que meus tios chegaram da rua e com eles 5 amiguinhos, que eram todos da mesma família. Família essa que a avó sabia bem que estavam em situação ainda pior que a deles. Minha mãe estava na cozinha, sentada numa cadeira, estudando, e ela ouviu enquanto... minha mãe estava na cozinha, sentada numa cadeira, estudando, e ela ouviu enquanto a avó ia pondo lenha no fogão e falando baixinho. Meu Deus, como eu vou alimentar tanta gente? Ouvindo isso, ela ficou fingindo que lia e prestou atenção na avó. Ela picou alguns poucos condimentos que tinha, colocou na panela para fritar e ia murmurando algo que a minha mãe, por estar um pouquinho longe, por ser tão baixinho, não conseguia ouvir. Mas parecia que ela estava conversando e orando, porque vez ou outra ela olhava para cima, como quem conversa mesmo com Deus. Ela pegou o pote onde guardavam o arroz e despejou pouco alimento que tinha ali na panela. Começou a mexer tudo e colocou água para o preparo do arroz. Minha mãe, vendo que ela seguia dizendo algo, ficou mais atenta e percebeu que ela estava realmente orando. Ela falava o seguinte: Senhor Deus, me ajuda a alimentar essas crianças, por favor. Jesus, faça com que essa comida seja o suficiente para todos. Santa Rita, socorre-nos nessa hora. E ficou ali um tempo, enquanto cozinhava o arroz. Ela sentou numa cadeira, de cabeça baixa, cotovelos apoiados na mesa e as mãos na testa, cobrindo os olhos que possivelmente estavam marejados. Ela seguia orando, a mãe não escutava mais nada, mas via que a boca dela não parava de mexer. Então deduziu que ela permanecia em oração. Ela levantou para ver se o arroz já tinha secado e, para o espanto dela, o arroz não só estava seco, como tinha crescido muito, muito mesmo. Ana, eu juro por Deus que a minha mãe e os meus tios repetem essa história com os mesmos detalhes. Era tanto arroz que tinha na panela que a avó ia tirando conchas dele e pondo em outra panela e seguia crescendo. Tipo que nem pipoca, assim, foi... Ela ia colocando em outra panela e continuava crescendo o arroz. Minha mãe dizia que parecia que brotava mais arroz cada vez que a avó tirava um pouco e que tinha um cheiro maravilhoso. Eu sei que nesse dia, todas as 17 pessoas que estavam na casa da nossa avó comeram muita comida, com direito a repeteco. Sobrou bastante para janta e um pouco ainda para fazer bolinho de arroz no almoço do dia seguinte. No fim daquele mesmo dia, o meu avô ainda voltou para casa com sacolas que tinham arroz, feijão, lentilha e carne, que uma senhora que ajudava a avó tinha mandado. Eu sei que parece mentira, mas a minha mãe me jura que isso realmente aconteceu. Que em um almoço, com muita fé e caridade, Deus triplicou a quantidade de arroz para alimentar todos que tinham fome. Foi um milagre, Ana. A minha avó era uma pessoa muito iluminada. Encontramos um diário dela, tem um tempo já, que falava de uma briga que ela teve com meu avô por causa das pessoas que ela ajudava. Dizia assim no diário: o fulano disse que é para eu parar de ajudar essas pobres crianças e pessoas que me pedem auxílio, que ele ia separar de mim se eu seguisse. Falei para ele que ele podia separar, porque eu não ia parar. Ele disse que ia me dar uma pensão e ir embora, porque não aguentava mais tanta gente aqui em casa, levando e pedindo coisas. Mas tudo bem, ele pode ficar com o dinheiro dele. Vou pegar todos os meus filhos e as crianças e morar para fora. Não precisamos dele e eu não vou deixar de ajudar ninguém. Meu avô nunca saiu de casa, nunca deixou de ajudar a minha avó
a ajudar os outros. Trabalhou vários anos e junto dela criou filhos deles, filhos dos outros, netos deles e netos dos outros. E ainda hoje faz isso. No dia que achamos esse tal diário, que continha páginas lindíssimas de relatos da minha avó, caímos na risada com essa história, porque não imaginamos uma discussão deles dois. Mas o vô nos confirmou que isso de fato ocorrera. Ele lembra dela andar de beiço espichado com ele por dias depois que ele disse isso. Eles se amavam tanto, Ana. Dona Fulaninha era caridosa com todos. Tirava os dela para dar aos outros. Amou tanto todos os que Amou tanto todos os que cuidou e nos ensinou o verdadeiro sentido do amor e da caridade. Era espírita kardecista e devota de Santa Rita, mesmo que vá um pouco contra o que a doutrina prega. Inclusive foi ela quem me apresentou a doutrina que hoje eu sigo. Também sou espírita e, assim como ela, médium sensitiva. Ela ensinou seus 10 filhos que família vai além dos laços de sangue e vai além do corpo físico. Sempre disse que na casa dela ninguém discutia opção sexual, política ou religião. E isso é respeitado até hoje. Lá em casa, em nossos churrascos, tu vê de tudo. Católico, evangélico, espírita, umbandista, e todos vivem e convivem na mais perfeita harmonia, sem impor as crenças a ninguém. E isso é uma dádiva que ela nos presenteou com o ensinamento. Respeitem as crenças uns dos outros, ela sempre dizia. Minha vozinha nos mostrou que nossa união é o que mais importa e que o amor deve sempre ser nossa prioridade. Ela deixou o corpo físico há 5 anos atrás, teve Alzheimer, mas era um espírito tão bom que nos 3 anos em que esteve debilitada, entre idas e vindas de sua lucidez, ela afirmava que ela tinha escolhido passar por aquilo, que nós deveríamos nos manter unidos e fortes para a despedida dela da matéria. Eu ainda lembro também dela esperar eu chegar da dança para que eu fizesse com ela a prece de Cáritas, para só então ela ir dormir. Ela nos preparou tanto, mas tanto, Ana, que no velório nós consolávamos os outros e não éramos consolados. Não sofremos a sua partida porque sabíamos que era um até breve. Passamos o velório recordando histórias dela e entre lágrimas e risadas, o milagre do arroz foi contado a nós. Netos dela que estavam naquela noite velando seu corpo. O milagre do arroz foi contado a nós, netos dela, né, que estávamos naquela noite velando seu corpo. Gosto de pensar nela como uma vela, sabe, Ana? Que aos poucos foi derretendo e por fim extinguiu sua chama da vida de forma natural. A despedida dela foi praticamente uma romaria. Era tanta gente, mas tanta gente, que a gente ia revezando quem entrava e saía. Eram pessoas que eram gratas a ela por toda ajuda. Diferentes gerações unidas pela dona Fulaninha. Foi lindo ver todo mundo de branco, porque ela detestava preto, dando um até logo para nossa veinha. Eu lembro que me doeu um pouco mais quando fecharam ela na parede, mas senti uma brisa suave e cheia de amor que tocou meu rosto. E ali eu tive ainda mais certeza que era um até logo. Que em algum momento nós vamos nos reencontrar novamente e eu vou poder sentir o cheiro do cangote dela que eu sinto tanta falta. Hoje aqui restam apenas saudade e gratidão. Nossa família é gigante, Ana, e é linda também, mesmo eu sendo super suspeita de falar. Eu moro no pátio da casa do meu avô, com a minha mãe e os meus irmãos. Um casal de gêmeos danados. Eles também foram um presente de Deus para nós. Quando era criança, eu pedia tanto irmãos que a minha mãe não podia me dar, então Deus deu um jeitinho de nos mandar eles. Nossa família só cresce. Hoje,
13 de setembro de 2019, foi quando ela mandou o relato. Quando escrevo esse relato, temos 5 gestantes na família. Nossa, temos 5 gestantes na família. Meus avós tiveram 23 filhos, entre sanguíneos e de coração. Somos 63 netos e eu não estou mentindo, Ana. Isso tudo considerando todos os 23 filhos. Eles têm hoje 17 bisnetos e a família segue crescendo com os nossos amigos agregados que sempre estão conosco também. Essa é a nossa nada tradicional família, que se reúne pelo menos 3 vezes por mês, que faz festas de arromba sempre que possível, que na virada do ano sempre faz o futebol das gurias versus guris e que se ama infinitamente e pelos quais eu morreria para proteger. Aí, Ana, foi tanta coisa que já nos aconteceu que nesse meu gigantesco relato fica difícil de contar. Uma hora eu volto para contar das coisas sobrenaturais e assustadoras que já aconteceram lá na casa da avó. Porque ela recebia muitas visitas do além e umas bem perturbadoras. Bem perturbadoras para crianças. E não foram poucas histórias, hein? Mas por hoje é só. Um grande beijo em você, que Deus em sua infinita misericórdia proteja sua família e todos que estão acompanhando este relato. Até breve. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato, muito bonito. Olha só, gente, né? Isso me lembrou aquele outro relato onde eles faziam um almoço todo domingo para crianças do bairro, da rua, crianças carentes, enfim. E justo naquele domingo, acho que era um centro espírita também. Justo naquele domingo, ninguém dos voluntários que iam fazer o almoço podiam ir. E a mulher acabou ficando sozinha. E ela falou, não, eu vou dar um jeito. Como que eu vou vai ficar sem o almoço? Eu dou um jeito sozinha na cozinha para atender todo mundo, fazer almoço, servir, isso, aquilo. Ela falou, eu vou. E quando ela estava na cozinha lá, chegou uma moça. Né? Chegou uma moça que ela não conhecia, mas a moça já chegou e falou, eu vim para ajudar. Só falou isso. E já foi metendo a mão na massa e disse que foi uma super ajuda ali e ela não falou nada o tempo todo. E a hora que terminou tudo, essa moça foi embora sem falar A nem B, sumiu. E só que ninguém conhece, ninguém sabe quem é a moça. Não é frequentadora do centro, ninguém viu ela por lá. Então, quando a gente está ajudando os outros, a gente é ajudado. Quando, né? Esses milagres aí acontecem mesmo, essas coisas do além aí. Por isso que eu falo, sobrenatural não é só essas coisas feias que muita gente aí gosta de ver. Não, eu gosto do sobrenatural, da assombração, do não sei o quê, porque quer ver o capeta que vai fazer o pacto com não sei o quê. Gente, isso é sobrenatural e é lindo, não é? É coisa boa. Eu adoro esse tipo de história, né? Que mostra que o bem existe, tá ali, as coisas assim. Porque a gente vê tanta coisa ruim que a gente fala, misericórdia, credo, né? Como tem gente ruim, mas olha como tem gente boa também, né? E que os milagres acontecem. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Muito obrigada a todos que assistiram. Fiquem atentos que à noite tem mais relatos, tá? Ao vivo daí. Acho que é ao vivo, né? Um beijo pra vocês. Muito obrigada a todos e fui!